Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Então, irmãos e irmãs, bom dia a todos. Bem-vindos a esse Domingo de Ramos. Então, a igreja, os cristãos em todo o mundo entram nesse tempo de meditação das dores de Cristo. E vamos pedir a Deus que nesses dias que nós refletimos a cruz de Cristo, não só na vida dele, mas essa cruz que é uma mensagem para o mundo, para nossas próprias vidas também, que a gente consiga chegar a uma conversão mais profunda em nossas vidas. Hoje o Evangelho ele é mais extenso, que é Lucas 23, do versículo 1 ao versículo 49. Porém, devido à extensão, eu vou citar apenas alguns versículos dessa passagem, que será dos versículos 44 aos versículos 46. São 3 versículos para encurtar e depois entrar já na reflexão, mas vai ficar a sugestão de olhar toda a passagem, porque eu vou passar por alguns pontos de reflexão ao longo desse Evangelho. Vamos então iniciar. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Já era mais ou menos meio-dia, e uma escuridão cobriu toda a terra até as 3 horas da tarde, pois o sol parou de brilhar. A cortina do santuário rasgou-se ao meio, e Jesus deu um forte grito: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, e dizendo isso expirou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bem, irmãos, esse Evangelho hoje, que nos faz entrar na Semana das Dores de Cristo, a Semana Santa, abre com Lucas, capítulo 23, narrando a paixão de Jesus e os vários momentos terríveis pelos quais ele passou. Isso é um espelho para nós da graça divina em ação, num momento muito difícil, mas é um espelho também para a humanidade que é pecadora e que tem que se enxergar nessas ações que ocorrem na vida de Cristo. Primeiro, antes de tudo, é um inocente que está sendo julgado e condenado à morte. Veja bem que o poder instituído naquele momento que julga Cristo era um poder que tinha medo de Cristo. A gente percebe que na cena da morte estão Pilatos, por um lado, estão Herodes, por outro lado, e são figuras que representam o poder naquele momento. Pilatos, ele, durante todo o interrogatório contra Cristo, ele reconheceu pelo menos 3 vezes que, entre aspas, não encontro nele nenhum crime. Fecha aspas. O que significa então isso? Significa que, embora vendo que Jesus era inocente, ele cedeu à pressão da multidão e ele entregou Jesus aos chacais, entregou Jesus às dores e à morte. Herodes, que por outro lado era outra figura do poder do Império Romano, queria ver Jesus, tinha curiosidade pelos milagres, porém trata Jesus com desprezo. Ele não é uma pessoa que quer a conversão. Ele não quer mudança de vida, e Cristo veio para todos, a gente sabe. Mas há pessoas que se fecham à graça e à salvação de Deus. Então, essas figuras como Pilatos, como Herodes, eles simbolizam a corrupção, o poder que condena inocentes nesse mundo. Mas a gente pode se perguntar, quantas vezes a gente se silenciou-se por causa do medo em nossas vidas? Porque não tínhamos coragem de se opor a essas opressões que existem nesse mundo, a essas injustiças, às vezes preferimos ficar calados. Nós chamamos isso de pecado de omissão. Bem, aparece depois na cena Barrabás, em algum momento daquela cena, daquela condenação. O Herodes, Pilatos, ele ofereceu soltar ou Jesus ou Barrabás. E a gente percebe que a multidão gritava por Barrabás, pedindo para soltar Barrabás, que era violento, que era um assassino, que era um revolucionário, e pede que crucifique Jesus, que é o rei da paz. Então a gente percebe uma figura de violência pedindo para ser solto, e uma figura da paz pedindo para que ele morra. Isso é o paradoxo da nossa humanidade, infelizmente, pecadora. Nós preferimos heróis que alimentam as ilusões de poder, como Barrabás, cuja figura é uma figura de revolução, de mudança pela força, etc. Não é pela paz, não é pelos métodos certos, não. A gente às vezes prefere essa ilusão do poder simbolizada em Barrabás do que Jesus, do que a maneira de Jesus ser e agir. Ou seja, a gente rejeita os profetas que convocam a gente ao amor, ao perdão e à conversão, e a gente adere a essas figuras de poder violentas, enfim, que levam à destruição, como a gente bem sabe. Durante a crucifixão de Jesus apareceu Simão de Cirene para carregar a cruz, como a gente percebe que Lucas vai narrando, porque Simão carregando a cruz, ele é uma imagem daqueles que são chamados a seguir Jesus. Como Jesus ensinou, entre aspas, quem quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Então a cruz ela não é uma opção para o discípulo, mas a verdade a cruz ela
ela é algo ela é um poder na nossa vida que vai nos redimir, que vai nos curar, que vai nos transformar, enfim. Ela não vai nos esmagar, né? Embora ela tenha o seu peso e a sua dor, mas ela vai nos redimir. Portanto, é uma cruz que redime, mas a gente deve se perguntar que cruzes hoje a gente está evitando de carregar. É a cruz do perdão, é a cruz da abnegação, da justiça, a cruz da compaixão, etc. A gente pode fazer várias perguntas nesse sentido. Depois, ao longo do sofrimento de Jesus na sua via sacra, Jesus ele olhou as mulheres que estavam próximas a ele e ele disse assim: não choreis por mim, mas por vós e vossos filhos, entre aspas. O que significa aqui que Jesus está fazendo um alerta profético. De fato, a destruição de Jerusalém foi prevista por Cristo, que era um momento de dor, um momento realmente muito difícil, que era consequência de uma sociedade que rejeitou o caminho da paz. Então Jesus ele está fazendo uma profecia: não choreis por mim, choreis por vós e vossos filhos, porque o preço de rejeitar o preço da paz vai ser um preço muito alto. Quer dizer, chorar por Jesus é muito fácil, mas difícil vai ser converter o coração para Cristo, que é muito mais difícil do que ficar chorando e lamentando por Ele, porque Ele morreu dessa maneira. Então, a gente deve se lembrar que nesse momento, esse chamado à conversão é para todos nós. Depois a gente percebe que os ladrões que morriam ao lado da cruz, ao lado de Jesus na cruz, tinha 2 ladrões, e um deles clamou e pediu a Jesus, entre aspas: Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. E nesse momento um clarão de luz veio à vida desse homem que morria ao lado de Cristo. Entre aspas: hoje estarás comigo no paraíso. Isso aqui é pura graça. Cristo concede àquele homem morrendo ao lado dele a graça de estar no paraíso. E o ladrão ele não cumpriu ritos, ele não cumpriu rituais como os fariseus no templo, mas alcançou a salvação por pura graça e misericórdia. Mas ele se arrependeu sinceramente. Ele sabia, né, que estava morrendo ao lado de alguém que era inocente, e ele, cheio de pecados, pede absolvição para Cristo. E Cristo dá a absolvição dos pecados para ele. Então a gente percebe que a salvação ela não é uma conquista por mérito, como achavam os fariseus, mas é pura graça e puro dom. A gente deve se perguntar: quantas pessoas ao nosso redor precisam de uma palavra de esperança, como essa que Cristo deu para um homem na hora da morte, morrendo ali, né, com peso de consciência, cheio de pecados, etc. Cristo deu uma palavra para ele de esperança: estarás comigo hoje no paraíso. Isso muda completamente a vida dele daí para frente. E a gente, às vezes, ao nosso redor, temos pessoas muito quebradas ao nosso redor, né? Muito desfalecidas, muito esmagadas pela dor e por essa vida. E a gente deve também dar uma palavra de esperança para elas. Depois de Jesus, ao morrer na cruz, ele diz, entre aspas: Pai, em tuas mãos entrego meu espírito. Cumprindo assim o Salmo 31, que já falava disso, né? Revelando que a morte não é o fim. Em tuas mãos eu entrego o meu espírito, apontando para Deus, para uma realidade além dessa vida, que é a vida eterna. E a gente deve ter esperança na vida eterna. E ter esperança de que um dia estaremos com Cristo também, como esse ladrão que arrependeu-se lá na hora da cruz, na hora da sua morte. Pois bem, irmãos, então vamos pedir a Deus hoje a graça de a gente olhar para a cruz e também saber carregá-la em nossa vida, como Simão de Cirene que carrega a cruz de Cristo. Também a gente tem que aprender a chorar, não porque Cristo morreu na cruz, não chorar por Ele, mas chorar por causa dos nossos pecados que ainda habitam em nosso coração e dos quais nós não estamos livres ainda. Aí sim, nós temos que buscar realmente na nossa vida arrependimento e muitas vezes chorar por causa disso, porque a gente não se converteu ainda. E também essa palavra do bom ladrão deve estar na nossa boca: Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Peçamos essa graça hoje a Deus, nesse tempo de Ramos, nesse domingo de Ramos, para que a gente possa fazer uma boa travessia dessa Semana Santa rumo à ressurreição. Não esqueça de dar o seu gostei para esse vídeo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Fiquemos em paz, o Senhor nos acompanhe, graças a Deus.